Fala, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao TonyCast, primeiro episódio de 2025, começando com tudo. E, gente, literalmente, com o convidado mais espetacular que a gente poderia trazer aqui para começar com chave de ouro. Ele, esposo da Mary Jane. Ele, neto... Qual que é o nome dela mesmo? Já esqueci. Tia May. Da tia May, claro. Como é que eu esqueci da tia May? É que eu só lembro do tio Ben. Que com a famosa frase, né? Com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades. Então se apresente pra eles, Homem-Aranha de BC. Fala, galera aí do TonyCast, tamo aí na área. E que honra, cara, não sabia que era o primeiro episódio aí primeiro episódio de do 25. ano. Caraca, um prazer, uma alegria. Obrigado pelo convite, primeiramente. Fiquei muito feliz, né? É sempre bom a gente estar contando um pouquinho da nossa história aí, da nossa trajetória. E quero... agradecer a toda a população aí de Balneário Camboriú, né? Massa. Todo mundo aí que acompanha o teu podcast, pela A galera audiência, que curte também o Homem-Aranha, que né? curte o meu trabalho, que me tá... acompanha nas redes ali, né? Claro, também quero agradecer. Eu tenho certeza que vai ter a galera que curte o Homem-Aranha que tá aqui assistindo, então sejam bem-vindos ao TonyCast também, né? Muito obrigado aí, a galera. A gente fica muito honrado também. E pedir aí pros meus seguidores também, que com certeza vão assistir depois, né? Pra curtir aqui o canal, né? Se inscrever, acompanhar aí, né? O TonyCast. Boa, valeu. Cara, que honra. Eu queria, assim, entender um pouquinho mais e queria que as pessoas também entendessem. Na verdade, esse é o maior intuito do TonyCast. É um podcast que ele é especialmente regional pra gente trazer essas personalidades da cidade, da região, que todo mundo às vezes conhece de primeira vista, mas não sabe profundamente quem é, né? Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre... da onde surgiu o Homem-Aranha de BC, quem que é o Homem-Aranha de BC, conhecer um pouquinho mais a tua história, depois da pessoa que tá por trás da máscara também, né? Do nosso Peter Parker aqui. Sim, então, conta pra gente primeiro por que Homem-Aranha, como que surgiu o Homem-Aranha de BC. Cara, é interessante você tocar nesse ponto, porque, pra falar a verdade, eu nunca me imaginei como Homem-Aranha, né? A minha história começou em 2016, nem começou aqui. Hoje eu sou formado em psicologia, legal. Mas na época eu fazia um estágio, né? Eu estava começando ali a faculdade, eu estava fazendo um estágio em psicologia social no interior de São Paulo. Morava na cidade de Pirassununga, onde tem a Academia da Força Aérea ali, a Esquadrilha da Fumaça, né? Só que a faculdade era na cidade de Leme, que é uma cidade vizinha ali, né? Pirassununga, Leme, Araras, são as 3 cidades vizinhas ali. Interior de São Paulo? Interior de São Paulo ali. Legal. E aí todo dia eu viajava ali 15 minutos de viagem, né? Pra fazer faculdade. E daí eu fui designado, eu tinha um estágio de psicologia social que cada equipe, cada pessoa ia para um local, né? E eu fui designado para um local que abrigava crianças vítimas de abuso e mulheres vítimas de violência doméstica. Então você pensa, cara, que pesado, né? Você pegar um ambiente assim, um desafio e tanto, né? Para um psicólogo que está se formando ainda, né? Que está conhecendo ali, tá entrando nesse mundo, né? Da psicologia. Então, assim, eu tinha 6 meses para desenvolver um projeto de intervenção. Isso em 2016. E... eu pensei, tá, mas psicólogos já devem ter passado vários aqui. E o pessoal falava pra mim que não surtia muito efeito lá. Por quê? Pra você lidar com criança, cara, é totalmente diferente com crianças. E com crianças que têm esse histórico... mais delicado ainda. É muito mais delicado, porque assim... você tem que saber ganhar a confiança daquela criança, você tem que saber criar o vínculo, que não é fácil. Não é fácil criar vínculo com um adulto, imagina com uma criança que foi vítima de abuso, né? Então, eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Não dá pra chegar aqui de jalequinho, de psicólogo, né? Como qualquer outro e achar que vai dar certo. Então, eu resolvi inovar. Eu falei, cara, eu vou ser o Homem-Aranha. Na verdade, eu queria usar o lúdico, né? E aí eu incorporei o personagem para fazer meus atendimentos ali, para interagir ali com a criançada. E foi sucesso, assim. Eu lembro que desde o primeiro momento que eu cheguei, a criançada veio, abraçou a ideia, né? Realmente, para as crianças, é o Homem-Aranha que tá ali, né? Claro. Então, assim, cara, foi muito bacana. Eu lembro que depois que terminou meu período de estágio, a supervisora ligava para mim. Olha, parabéns, viu? Aí começaram a pedir para eu ir depois, mesmo depois que eu tinha terminado o período.
eu continuei por um tempo ali como legal. voluntário, né? Aham. Fazendo ali, porque era uma instituição bancada pela prefeitura, então eu ia como voluntário mesmo, Sim. porque as crianças acabaram criando um Um vínculo vínculo, comigo. né? E foi muito bacana, cara. O reconhecimento começou ali. Dali, eu já tinha morado em Balneário Camboriú em 2006. Eu fiz meu ensino médio aqui, né? Ah, é? É, Aonde? no Maria da Glória. Ah, Estudava ali deve no... ser muito louco hoje voltar lá, né? Cara, na minha época, Maria não tinha quadra coberta, né? A quadra era Aham. descoberta, então a gente ficava rezando para não chover, senão a educação física era Não tinha cancelada. fute. E a gente louco para jogar aquele fute, né? Aí, na minha época, era tudo descoberto. Mas hoje eu passo ali, cara, dá uma nostalgia, porque eu estudei no ensino fundamental no Ivo Silveira, lá perto Aham. da rodoviária, e o ensino médio aqui no Maria. Aí eu fui embora em 2008, foi 2007, perdão. Fui embora em 2007. E aí fiz faculdade lá pra fora, né? Retornei em 2018, Você né? tem quantos anos? Eu tô com 34. 34 anos. Então, pra 34. você que não sabe, o Homem-Aranha tem 34 anos. É isso aí. E daí eu retornei em 2018, porque aí eu encerrei minha faculdade, eu me formei e o meu pai se aposentou. E a minha Uhum. ideia sempre foi voltar para Balneário, a nossa ideia, né? Eu sou Sim. filho único, eu tenho meu pai e minha mãe. E aí, na época, o meu pai tinha se aposentado, eu falei, não, a gente já tinha combinado, a gente saiu daqui chorando, né? A gente não queria ir embora daqui, Quem mas que quer, né? Tá por louco. questões ali do trabalho do meu pai, da Aham. minha faculdade também, aí a gente acabou indo, mas com essa promessa de voltar em 2018, né? Aí voltamos e eu falei, cara, tem tudo pra dar certo eu levar meu personagem lá pra BC, porque é uma cidade turística, uma cidade que Uhum. a galera curte essas paradas diferentes, né? Eu falei, eu vou tentar. E aí foi aí que eu levei o Homem-Aranha pras ruas, porque até então lá eu não fazia nas ruas. Então, o Homem-Aranha de BC, na verdade, ele começou em qual que é a cidade? Começou em Pirassununga. Começou em Pirassununga. Só que assim, cara, lá em Pirassununga é uma cidade interior, né? Aham. Então, assim, as pessoas reagem diferente. Sim. O máximo que eu fiz ali na rua foi ir no cinema, quando saíram alguns filmes ali, eu fui. Uhum. Mas assim, vinha gente com vergonha pedir pra tirar foto. Aí assim, Sim. depois que vinha o primeiro, aí os outros criavam coragem e Aham, vinha. aham. E aí tirava uma foto aqui, uma ali. Mas, cara, o boom mesmo foi Balneário, sabe? Sim. Eu falo, quando eu cheguei em Balneário, eu tinha 500 seguidores no Instagram, se eu não me engano. E aí, cara, hoje eu tô com 272 mil, né? Caraca! 272 Que mil. loucura! E assim, cara, esse boom, é claro que nem todos são seguidores daqui de Balneário, Sim. mas aí, conforme o meu trabalho nas ruas, tirando foto com a criançada, aí eu Sim. comecei a fazer, arrecadar cestas básicas, distribuir nas comunidades carentes, né? Eu fiz campanha do agasalho, até hoje faço, campanha de Natal, campanha Dia das Crianças, né? A gente arrecada balas, doces, brinquedos, distribui ali para as crianças carentes. Então, esse meu trabalho ganhou notoriedade e aí eu comecei a ser chamado para participar de podcast, para participar de programas de TV, rádio. E aí isso foi só aumentando ali, né, A a visibilidade do Homem-Aranha. visibilidade do Homem-Aranha na região e até em outras Sim. cidades, né? Cheguei em outras cidades também. Foi muito bacana, cara. Teve uma vez que o Tirulipa, ele veio, acho que foi a primeira vez que ele veio em Balneário, inclusive, fazer um show aqui de comédia. E aí ele ficou sabendo ali que tinha um Homem-Aranha em Balneário. O empresário dele entrou em contato comigo. Ei, você não quer almoçar com o Tirulipa? Eu falei, cara, isso é um trote, né? Só pode ser um trote. Aí no começo fiquei meio assim, eu falei, não, vamos lá. Aí realmente era verdade, o Tirulipa veio, gravou comigo, sabe? Que legal. E ele é um cara super humilde. Na época ele já tinha os seus 15 milhões, eu acho, 10 milhões de Sim. seguidores. E aí ele gravou um vídeo do celular dele, falou, Sim. pessoal, olha, tô com o Homem-Aranha aqui de Balneário que faz um trabalho incrível e tal, segue ele lá, a gente precisa reconhecer essas pessoas. Cara, a hora que eu cheguei em casa, a gente almoçou ali tudo, né? Eu pegando no garfo assim, né, tremendo, né, nervoso ali. E aí, a hora que eu cheguei em casa, o meu celular tava bombando, Nossa. gente me seguindo, porque ele divulgou, marcou, né? Aham. E a galera me seguindo, eu falei, cara, que incrível. E foi assim que eu fui ganhando mais seguidores, assim, né? Cara, eu acho incrível esse trabalho social que você faz, e é muito de tirar o chapéu, e até queria trazer isso aqui, porque inclusive eu já te conhecia das redes sociais, acho que todo mundo de BC já segue, acompanha, eu já vi o Homem-Aranha em algum lugar da cidade, né? Ele é realmente amigo da vizinhança, tá em todo canto.
Mas eu me aproximei de ti mesmo naquele evento que a gente fez recentemente na Páscoa, no orfanato. E, cara, foi muito legal, porque a gente convidou ele e de cara ele aceitou e apareceu lá com a mochila tradicional. Essa aqui, A marca é a registrada. marca registrada. Por quê? Depois que eu comecei em 2018, começaram a surgir um ou outro ali, às vezes vestido de Homem-Aranha, né? Aham. E assim, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra que tenha O Aranha outro... Verso. Não tenho nada contra, cara, que tenha outros pessoas que se inspiram no Homem-Aranha, Aham. que queiram sair, né, vestido de Homem-Aranha. Só que uma coisa que eu prezo muito, cara, é pela postura. Então, assim, se você tá caracterizado como um personagem, você tem que se portar, pelo menos naquele momento, como personagem. Uhum. Então, assim, você já viu o Homem-Aranha bebendo e fumando na rua? Não. Nos quadrinhos ou nos filmes? Não. Então, eu não vou fazer isso. Claro. Eu não vou sair caracterizado, tirar minha máscara, por mais que, sei lá, o pessoal às vezes vem tirar foto comigo. Ah, toma uma cerveja. Eu não vou beber, cara, porque eu tô como personagem. Claro. E a criança, ela vai te ver, ela se inspira em você. Com certeza. Então, a criança que te olha, ela vai querer fazer as coisas que o Homem-Aranha faz quando é fã. Então, assim, não é legal o Homem-Aranha bebendo, não é legal o Homem-Aranha fumando, colocando uma música de funk pesadona ali, com letra pesada na frente de famílias no calçadão, entendeu? Então, a minha revolta maior foi com isso. Começaram a surgir outros Homens-Aranhas aí na cidade, mas no calçadão, rebolando de forma indecente, com música de funk pesada, com letra pesada, crianças, famílias nos barzinhos, sabe? Não pega bem, cara. Então, assim, eu falei, eu preciso criar uma coisa que me diferencie, que me identifique. Então, foi aí que eu comecei a usar essa mochila personalizada aí, né? Com o rosto do Homem-Aranha. Muito massa. E a máscara aqui. E aí também eu tenho... Olá, não sei se os acessórios do Aranha. Eu acho que tá aqui. Tá em algum lugar, é que a mochila do Homem-Aranha é meio desorganizada mesmo. Mas, cara, eu acho que não tá nessa mochila. Enfim, A Mary Jane esqueceu de deve arrumar. ser. Mas eu tenho o meu crachá do Homem-Aranha também. Ah, é? Ah, tá aqui, achei. O meu crachá, olha só. Ai, que legal, que massa. Então aqui, pessoal, ó, Homem-Aranha oficial de Balneário Camboriú, né? Minha foto aqui, sem a máscara, achei importante colocar meu rosto, né? Sim. Depois a gente pede pro Doutor Estranho apagar a memória ali, tá tudo certo. Não que ele seja muito bom nisso, mas... Na última vez não deu muito certo, né? Aqui tem um QR Code, então a pessoa tirou foto comigo, eu já mostro o QR Code, ela já escaneia e já começa a me seguir no Instagram. Que legal. Entendeu? Aí muitos perguntam, você cobra pra tirar foto? Eu falo, não, eu cobro que você me siga. A pessoa já me segue ali na hora. Então eu criei esses diferenciais assim para me identificar, pra pessoa saber que sou eu, né? Mas muito legal, tem que ter mesmo essa postura, né? Muito bom que você tenha essa visão. É realmente que a gente brincou no início, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Como você falou, aos olhos de um adulto, enfim, pode ser uma fantasia, mas para uma criança é o herói da vida dela, é a referência dela, é quem ela quer ser. Exatamente. Ali, né? E tem mães que chegam, mandam um direct pra mim falando assim, cara, eu não sei o que fazer, eu vou ter que esconder o meu celular do meu filho, porque ele vive querendo ver o teu perfil. Então, assim, tem crianças que me seguem, tem adolescentes. Sim. Então, eu não vou postar um story ali falando palavrão, sabe? Eu tenho que ter esse cuidado, sabe? Então, eu digo sobre isso, é responsabilidade. Com certeza. E saber, pô, você tem um espaço, você tem um acesso muito direto ao coração dessas pessoas, né? E eu acho legal que você usa esse espaço pra fazer o bem. Sim. Como eu tava falando, a gente fez um movimento no orfanato ali, que ele levou a mochila cheia de brinquedinhos do Homem-Aranha, né? As crianças ficaram loucas, assim, adoraram, meu Deus! É verdade. Né? As pequenininhas, assim, alucinadas. Então, cara, o quão legal é isso, sabe? Sim. Eu queria entender, eu entendi como foi a tua trajetória da tua cidade até aqui Balneário, mas eu queria entender o porquê do Homem-Aranha. Foi algo aleatório que você pensou, não, vou como um herói? Ou você tem alguma ligação com o Homem-Aranha, tem alguma história, você gostava dele quando era criança? Cara, eu tenho total ligação com o Homem-Aranha, não foi nada aleatório. Inclusive, quando me veio essa ideia de fazer o lúdico pra criançada, né? Eu pensei, tem que ser uns personagens que eu me identifico. Não adianta, por mais que
que o Batman seja incrível, outro personagem, enfim. Eu não vou fazer um personagem que eu não me identifico. Aham. E que eu não conheça profundamente, porque as crianças, elas são espertas. Elas fazem Pergunta perguntas específico, né? específicas, Caraca. entendeu? E aquele personagem lá do teu filme? E aí, às vezes, o cara só viu um filme do Homem-Aranha, Sim. colocou o traje, a criança vai perguntar uma coisa que não tá naquele filme, ele não vai saber. Uhum. Então, assim, eu falei, não, vai ter que ser um personagem que eu me identifique. E, assim, eu tenho uma ligação grande, porque quando eu era criança, eu comecei a ler por causa do Homem-Aranha. Ai, que massa. Porque na época... Quadrinhos? tinha os quadrinhos legal. e não tinha os filmes, né? Tinha ali na década... Eu sou de 1990, né? Uhum. Em 90, ali, década de 90, tinha o desenho ali, a animação, aquela famosa animação do Homem-Aranha. Muito boa, por sinal. Só que eu cresci lendo as histórias em quadrinhos. Então, eu pegava muito gibi da Turma da Mônica também, só que a minha paixão realmente era pela história do Homem-Aranha. Uhum. E aí eu queria entender aquilo, aquelas figuras, né? E daí eu comecei a minha mãe começou a me ensinar em casa a ler e tal, comecei a ir para a escolinha, e aí aquilo me motivou a querer aprender a ler. Então, assim, desde pequeno, cara, boneco do Homem-Aranha, gibis, né? E sempre me identifiquei muito com a moral dele, com os valores éticos do Homem-Aranha, que eles ficam muito expressos nos desenhos, Sim. né? E o Homem-Aranha é um personagem que ele se importa muito mais com os outros do que consigo mesmo. Se ele Sim. tiver que se ferrar para salvar Nova York, para salvar todo mundo, ele vai fazer isso, né? Então, eu tenho muito disso em mim, né? Essa questão do altruísmo, né? De querer ajudar pessoas, de querer fazer sempre o bem para as pessoas, mesmo que isso custe algo para mim, mas sempre poder mudar, fazer a mudança na vida de uma pessoa de uma maneira positiva. Isso é muito legal porque dá pra ver que é genuíno o seu. Né? Sim. Às vezes a gente vê falas assim e elas podem soar um pouco clichê, padrão, né? Mas dá pra ver que você é genuíno. Sim, E eu sim. falo isso porque eu vejo, não porque você tá dizendo agora, Sim. né? E eu acho que todo mundo que te acompanha, que vê você há um tempo, cara, consegue sentir. Porque, pô, tu tá em todo canto, sabe? Pô, que É legal, evento cara. que feito Sim. pela prefeitura, é Sim. festa de aniversário, é na Sim. praia. Às vezes a galera me chama, vai ter um que nem ano passado, agora, acho que foi a última vez que eu fui na APAI. Teve uma ação ali na APAI, e aí eles falaram, poxa, a gente já chamou vários super-heróis e tal, mas não deu muito certo, a gente queria saber se você tem essa disponibilidade, só que a gente não pode pagar, né? A gente queria contar com a tua colaboração espontânea, assim, de Sim. vir aqui só pela alegria da criançada. Cara, eu vou na hora. Pra eu não ir, só se eu tiver já marcado no compromisso, né? Sim. Mas eu procuro ir na hora, assim, porque, cara, pra mim, o dinheiro, ele é bom, é essencial na nossa vida, só que eu tenho várias outras formas, né, de conseguir o meu dinheiro. Eu tenho o meu emprego, graças a Deus. Eu tenho a questão dos eventos que eu faço. Se eu quiser fazer um aniversário, uma propaganda de uma loja, eles vão me pagar por isso. Então, assim, não me custa tirar ali um momento para fazer o social. Sim. E eu fiquei conhecido na cidade com as minhas ações. Por que que agora... Começou assim, né? Começou assim. Então, eu acho seria muito ingrato, agora que eu tenho seguidores, né? Que as pessoas me conhecem, visibilidade, eu deixar disso, né? Não, cara, eu vou continuar fazendo minhas ações, sabe? E já aconteceu várias vezes de uma mãe falar pra mim, olha, eu queria tanto você no aniversário do meu filho, mas a gente não tem condições de pagar o teu cachê e tal. E a gente vê, cara, a gente sente que é real. A gente sabe quando a pessoa tá falando mentira ou quando ela, né? E assim, várias vezes fiz presença sem cobrar nada, cara. Eu falei, não, eu vou pelo sorriso da criança, sabe? Então, assim, como você disse, cara, é você genuíno. deve ter muita história, né? Tenho, cara. Nossa. Muita história. Nossa senhora. Assim, Conta pra gente alguma história, assim, que... Antes da gente entrar nessa parte mais profunda, eu quero entender qual que é dessa fantasia aí. Cara, como que é usar essa fantasia? E essa aí, você tem outras? Como é que funciona? Que essa aí, cara, pô, é muito bonitona, hein? Não sei se é a fantasia de gala do Homem-Aranha, mas, cara, eu tenho a impressão que essa é diferente pra mim. Não sei se eu já te vi com outras ou se é a luz, mas, pô, que fantasia massa. Cara, é quente, é desconfortável, eu vou te dizer, como é que é? Essa aqui é uma das minhas favoritas, pela questão do olho, né? Ele é um olho maior, assim. Do Espetacular esse aí, Essa né? é do Espetacular Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha que foi interpretado pelo Andrew Garfield no cinema.
E apesar que, pô, o Homem-Aranha do Tobey Maguire Nossa, também me tá marcou, louco. né? Nossa. Eu acho que marcou todo mundo dessa É geração, o né? meu favorito. Sim, acho que de 90% dos É. fãs. Mas assim, tem um carinho muito grande também pelo Andrew, porque, pô, o cara também é apaixonado pelo personagem. E ele dá o sangue mesmo pra interpretar. Você vê que ele sabe, o cara veste o Uhum. personagem mesmo. Mas assim, cara, quando, na verdade, essa questão da roupa, eu comecei com trajes mais simples, né? Imagino. Naquela época, quando eu comecei, não tinha muito essa de você importar de fora, né? Uhum. Então, a internet ali, a questão de venda pela internet não estava tão em alta como está hoje. Então, era tudo mais difícil. Eu lembro que eu pesquisei e eu achei um cara que confeccionava os trajes em Minas Gerais. Só que era um traje pesadão, cara. Era um traje que tu vestia assim, era quente demais, era Caraca. pesado. E claro que com a tecnologia avançando, né, o tempo, tudo evoluindo, foram surgindo novas opções. Uhum. Hoje eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e ele, inclusive, ele que manda para mim os meus trajes, que são Que réplicas. legal. Eles são Que réplicas. legal. Se você pesquisar, sei lá, na Shopee, qualquer outro lugar, tu vai achar trajes também. Só que, assim, uma qualidade bem inferior. Uhum. Os olhos, na maioria das vezes, são aqueles olhos desproporcionais. Fica feio, sabe? Sim. Não fica caracterizado mesmo como o Homem-Aranha. E eu queria algo que chegasse o mais próximo possível, né? Então, por mais que às vezes tu acaba tendo que desembolsar um pouquinho mais, mas vale a pena, porque são réplicas. Eu tenho hoje em torno de 15 trajes. Caraca! Sim. Que loucura, não fazia Eu ideia tenho um disso. baú, cara. Eu vou te mandar foto depois. Eu tenho um baú do que legal. Homem-Aranha. Com o símbolo do Homem-Aranha, tudo Que bem massa. personalizado. E ali eu guardo todos os meus trajes. Na hora que eu abro, assim, tem todos, cara. Que da hora. Tem do Tobey Maguire, tem do Andrew, tem do Tom Holland, todas as versões do Tom Holland. Tem o Aranha de Ferro. Mentira. Tenho, cara. Tem Que o Aranha massa. de Ferro, tem... sabe aquele do Tom Eu Holland? parecendo uma criança aqui. Nossa, parece que legal, tio. Me mostra. Me tá? mostra. Sabe aquele traje Nossa. do Tom Holland que ele pisca os olhos? Que ele Aham, mexe? mentira Eu tenho que você tem aquele. aquilo. Caraca, tenho que aquele. loucura. E aquele eu uso em ocasiões assim, né? Mas que você não vai ter contato muito com criança. Por quê? Aham. Não é por nada, é porque a criança ela vem, quer mexer, botar a mão no seu olho e Uhum. pode acabar estragando ali o sensor, né? Sim. Então eu acabo tendo esse cuidado. Mas é muito legal. E eu tenho lançador de teia também. Caraca. Eu não trouxe hoje, deveria ter trazido, mas não trouxe, acabei esquecendo. Mas ele tem vídeo no meu Instagram também. Tu aperta aqui, ele lança. Que ele da gruda. hora, cara. Ele gruda, ele é tipo um imã, né? Então ele gruda em geladeira, em coisa. E ele tem aquele que gruda em vidro, né? Uhum. Então, às vezes, tô passando nas lojas, eu solto no vidro assim. Aí a galera já dá um susto, assim, né? Já toma um susto do nada, o Homem-Aranha soltando teia aí. Mas é muito legal, cara. Eu procuro investir muito no personagem. E é um traje, assim, esse de hoje, esses agora mais modernos, eles são até relativamente não tão quentes, assim. Aham. São mais fresquinhos, sabe? Mas em dias muito quentes, é claro que se você sair no sol, você vai sofrer um pouquinho. Sim. Mas eles são confortáveis até. Sim. Uhum. Qual que foi a situação mais engraçada ou constrangedora que você já passou com fantasia? Porque assim, ó, antes até de começar o podcast, tava que eu falei, galera, eu vou no banheiro, porque se me der vontade de fazer xixi no meio, ferrou, né? Cara, E com fantasia, como é que faz isso? Imagina, você tá num evento com um monte de gente, eu vou te como dizer, é que faz? se você tiver comido algo que não caiu bem Ah, não. e você tiver meio assim, sabe, não muito confiável, não usa o traje, cara, porque Nossa, é pedir bem pra... coladinho, né? E assim, ó, pra tirar, eu tenho que pedir ou pra Mary Jane ou pra Tia May pra me ajudar aqui, porque eu não consigo tirar sozinho aqui. Você não essa consegue parte. tirar sozinho? Não, porque é uma parte única, entendeu? Então, Caraca! não tem um zíper aqui na frente Não pra ir no acredito. banheiro. Eu tenho que tirar toda essa parte aqui dos braços, baixar aqui, entendeu? Então, Tá, é mas aí você tá complicado. sozinho no evento, o que acontece? Não, aí Eu vou no banheiro. geralmente se eu tô sozinho, não tô nem com a Mary Jane nem com a Tia May, aí eu peço pra alguém aleatório. Já Aham. pedi pra gente, pra garçom, entrar no restaurante assim, ô amigão, consegue me dar uma força aqui? Sabe? Então é assim. Mas é complicado, cara. A situação, você queria saber a mais engraçada, assim, Uma né? engraçada que aconteceu.
Cara, tem várias, assim, que são clichês, assim, sabe? Que Uhum. toda vez que saio na rua eu falo, quem que vai ser o de hoje, o primeiro de hoje? Eles olham assim, cara, e como é um traje que é muito apertado, ele Aham. acaba marcando Aham. às vezes, né? E aí tem gente que fala assim, pô, eu não sabia que o Homem-Aranha andava armado. Meu Deus. Então, assim, cara, não é a primeira vez. Sempre tem um, cara. Sempre tem um. Ou quando não é essa do armado, é. Ô, Homem-Aranha, vai viajar? Por quê? E essa mala aí? Aquelas piadinhas, cara. Isso aí é de E, praxe. pô, tu lida com criança ainda, né? Que é É, filtro zero, qualquer comentário pode sim. sair a qualquer Não, momento. e tem criança, quando a criança já tem ali os seus 10 anos, ela já é Aham. espertinha, né? Sim, Ela ele ouve tem isso na a escola. malícia. Aham. E elas zoam, cara. Tem criança que zoa também. Ô, que isso aí, Homem-Aranha? Não sei o quê. Mas é engraçado, E aí, o cara. que você fala numa hora Cara, dessa? eu procuro improvisar, né? Eu procuro improvisar. Eu falo, não, cara, aqui é o bojo do Homem-Aranha aqui que tá protegendo aqui, né? Porque eu sempre falo que eu tô na batalha, Aham. então tem que proteger, né? Tem que Claro. proteger as partes aqui. Mas Cara, é engraçado, cara. eu sou muito fã do Homem-Aranha. Eu acho que, como você falou, né? 90% gosta do primeiro Homem-Aranha, mas eu acho que, em porcentagem também, a maioria das pessoas, o herói favorito deve ser o Homem-Aranha, né? Cara, Eu acho que tá ali entre Homem de Ferro e Homem-Aranha. Não é porque eu tô puxando sardinha pro meu lado, não. Mas eu fiz uma pesquisa recente, até postei ali no meu Instagram, que várias pesquisas que saíram já, o Homem-Aranha, cara, ele é o herói mais popular entre todos, assim, sabe? Uhum. O que bate de frente ali com ele é o Batman, fica ali Homem-Aranha, Batman. Mas, assim, em questão de popularidade, de preferência, de pesquisa, fizeram até esse quantitativo ali de buscas no Google. Então, Uhum. assim, o Homem-Aranha ganha em primeiro lugar, cara. Ele é o personagem mais popular. Você vê que aniversário, se você pegar aniversário de criança, o que mais pedem é o Homem-Aranha, entendeu? Cara, eu tive uns 2, 3 aniversários de Homem-Aranha. Só eu. Sim. Eu lembro assim, e isso é muito louco, o quão me marcou, o quão eu gostei. Quanto eu gostava, né? Eu lembro que os meus primeiros desenhos, Sim. eu lembro de eu pintando Homem-Aranha, de eu pegando assim, o lápisinho Cara. vermelho, azul. Eu lembro os primeiros desenhos assistindo Homem-Aranha. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho de vida é a minha mãe arrumando as lembrancinhas do meu aniversário de Homem-Aranha e depois eu vendo meus amigos assim, e aí tem as fotos do aniversário e eu consigo me sentir ali. E é engraçado que não é uma das primeiras lembranças do Homem-Aranha, uma das primeiras lembranças de vida minha De vida. é com o Homem-Aranha. Então, esse incrível. personagem me marca muito. É incrível. Assim. Então, assim, o Homem-Aranha, ele tem... É incrível como ele marca várias crianças e pessoas que hoje são adultas, né? Em vários aspectos, né? Que nem você falou, uma memória afetiva de um brinquedo que você ganha, uma lembrança, uma coisa que tua mãe deu pra você de presente do Homem-Aranha, né? Então, assim, se você for numa loja hoje, não vou citar nome pra não fazer merchan aqui, mas você vai numa loja, num shopping aí, você vai... Tem uma seção, cara, esse dia eu fui numa loja, tinha uma seção só do Homem-Aranha. Caraca. Tinha chinelo, tinha tênis, tinha... camisetinha, tudo do Homem-Aranha, sabe? E assim, não quero falar nada, mas de outros heróis você não vê isso. Não tem Doutor Estranho, porque ele erra magia? Não sei, não tem o dele, o meu tem. Cara, você sabe que por causa de você eu quase botei fogo num sítio, né? Meu Deus, cara. Importante a gente falar disso. Cara, porque eu era alucinadíssimo, você não tá entendendo? Eu gostava muito do Homem-Aranha. Eu tinha fantasia do Homem-Aranha também, nunca tive a máscara, né? Mas eu pequenininho, alguém fez a loucura de me dar uma fantasia. Eu já era maluco. Eu falei assim, esse maluquinho que gosta do Homem-Aranha, vamos dar fantasia pra ele? O que aconteceu? Eu me senti Homem-Aranha e eu já era maluco. Aí com o Homem-Aranha, a confiança foi lá em cima. E aí eu acabei me colocando em situações que talvez o Homem-Aranha de verdade se colocaria, mas eu não era o Homem-Aranha. Situações de risco. E não me avisaram isso. Na minha cabeça eu coloquei a fantasia, eu sou, e era mão pra lá e mão pra cá, e corria pra cima e pra baixo. E aí, o meu primo, ele tinha uma fantasia do Super-Homem. Era muito legal. Ele colocava a fantasia do Super-Homem e eu do Homem-Aranha, a gente se batia, brincava na rua, aprontava um monte. E aí um dia a gente foi pro sítio do meu avô, que foi o sítio que eu botei fogo. E aí, esse dia a gente tava fazendo muita bagunça, porque a gente tava vestido de super-herói, então, nossa, a gente aprontou todas. E aí, pra você ter ideia, a última brincadeira pré a gente ficar de castigo, tinha um caminhão estacionado, era um sítio, né? Tem um caminhão estacionado perto do casebre, assim, casa antiga, tinha que cuidar e tal. A gente subiu em cima do caminhão,
subiu em cima do telhado da casa e ficou correndo no telhado, tipo, com as telhas velhas, pronto pra dar ruim, né? Aí meu avô viu, ficou bravo, obviamente, deixou a gente de castigo no quarto. Ele de Homem-Aranha, eu de Homem-Aranha, meu primo de Super-Homem. Eu lembro certinho a cena. 2 caminhas de solteiro assim, ele de braço cruzado de um lado, de Superman, eu de braço cruzado na outra, de Homem-Aranha, a gente entediado. Vamos achar alguma coisa pra fazer. Tivemos a brilhante ideia de pegar um fósforo que tinha lá dentro e ficar brincando de acender e um jogar no outro. Acender e um jogar no outro. Cara. E aí não sei se misturou com álcool, se tinha alguma coisa jogada lá, se era coxa antiga, velha. Cara, eu só sei que em algum momento começou a pegar fogo, a cama. Uhum. E aí ele falou assim, vamos sair, né? Só que a gente tava de castigo e eu tava de Homem-Aranha. E aí começou a pegar fogo na parede, a madeira velha. E, cara, começou a subir um fogo, tipo, forte pelo quarto. E ele, vamos sair. Aí eu falei assim, não, você nunca assistiu o filme do Homem-Aranha? Você não sabe que ele fica no fogo pra salvar o bebê? Que é aquela cena que ele vai atrás que o doente pega ele. Sim. E aí eu falei assim, vamos se esconder debaixo da cama, né? E aí eu só lembro que começou a pegar fogo pra caramba, assim, o quarto, a casa. E aí tava debaixo da cama, ele de Homem-Aranha assim, tremendo, Bruno, vamos embora. Eu, não vou embora, o Homem-Aranha não vai embora do fogo. O Homem-Aranha não foge da batalha. O Homem-Aranha é imune a fogo, eu lá de Homem-Aranha, e eu não saí, cara. Começou a pegar Deus, muito fogo a casa, você não tá entendendo. Tipo, começou a ficar preto, subir fumaça, não tinha mangueira, então eles viram de longe o fogo no pasto e vieram correndo com um balde d'água pra jogar pra apagar o fogo. O meu primo saiu, que ele não aguentou mais, a hora que ele passou, quase caiu uma lâmpada na cabeça dele, e eu falei, não sai daqui. E eu de Homem-Aranha lá, persistente. Cara, teve que entrar adulto na casa pegando fogo pra me tirar de Homem-Aranha debaixo da cama, porque eu não ia sair. Crianças, que na minha não cabeça façam isso eu em era casa. invencível, não faça isso. O verdadeiro significado de não faça isso. Nossa E senhora. você já tentou deixar sua mão pra aranha picar também? Tem criança que faz isso, cara. Não. Tem criança que fala pra mim. Tá louco. Cara, mas assim, ó, quando eu vesti esse traje pela primeira vez, foi até engraçado, que eu olhei no espelho assim, eu não tinha ideia de como ia ficar, né? Então minha mãe foi me ajudando e tal. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu olhei no espelho, que eu me vi sem a máscara, só com o traje. Cara, que sensação incrível, cara. É assim, ó, quando você é fã, quando você pega os valores de um personagem como os seus, que você se identifica, que você sente que você tem a mesma... aquela percepção de mundo, né, daquele personagem, Sintonia, né? aquela sintonia. Cara, é incrível. Tu olha assim e tu fala, cara... Cara, o tanto que o povo deve ficar alucinado, tipo assim, tem um lançamento do filme do Homem-Aranha e tu vai assistir ou te encontram. Eu tenho uma parceria bem legal aqui no Shopping Balneário, com os administradores ali, a gerência do cinema ali, do GNC. E todas as vezes que tem filme, os últimos filmes de 2018 pra cá que saíram, Vingadores, filmes solo do Homem-Aranha, o pessoal me chama pra ir lá. Então eu vou lá, eu fico ali a semana inteira, a primeira semana de exibição toda ali, eu fico em vários horários tirando foto com a galera do lado do cartaz ali, né? E, cara, é incrível, assim, a energia da galera. E esse reconhecimento, sabe, cara? A Sony, uma coisa que talvez você não saiba, a Sony me mandou uma mensagem no Instagram, Sony do Brasil. Eu não sei como descobriram o meu perfil, cara. Não sei se foi pelo Tirulipa, sei lá. Eles me mandaram parabenizando pelo meu trabalho. Eu tenho esses prints até hoje nos destaques. Eu criei um destaque ali no Instagram. Incrível. E, cara, eles me convidaram para fazer parte do casting de influenciadores deles no Brasil, da Sony no Brasil, cara. Então, assim, hoje em dia, eles me mandam box, eles me mandam aquelas caixas de recebidos da Sony mesmo. Meu, que massa. Com produtos originais, licenciados da Marvel. Me mandam camiseta da Piticas pra mim, do Homem-Aranha. Eles me mandam chinelo do Homem-Aranha licenciados, né, da Marvel. Mandaram aquele ônibus, né, que fala, aquele livrão grande com várias coletâneas de histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, de capa tipo dura. Um pack de de vários capa dura, quadrinhos. isso. Caraca, Cara, que top. mandaram pra mim, meu, incrível, cara. Assim, eles mandam várias coisas pra mim do Homem-Aranha. Quando é meu aniversário também, eles mandam. E quando tem a data do aniversário do personagem também, né? Eles têm meu endereço lá. E aí eles me mandam, cara. Então, assim, eu nunca imaginei, tipo, ter esse reconhecimento, sabe? Receber mensagem da Sony do Brasil. Eu penso assim, quantos cosplayers do Homem-Aranha tem no Brasil? Não é só na região, no Brasil. Sim.
E aí, assim, pô, eles olharam pra mim, né? E eles tiveram... Sabe aquele canal do Peter Jordan, o Ei Sei, Nerd? nossa, eu assisto todo dia, sou Cara, fanzaço o dele. Ei Nerd me divulgou. Tá Aham, zoando? eu tenho o Caraca, print até hoje ali, cara. Depois, que se você for massa. vendo meus destaques ali, Aham. eles me divulgaram, cara, e postaram lá, sigam o Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, que faz trabalhos sociais e tal. Que Cara, é muito massa, legal. velho. Então, assim, só Cara, tenho eu a sou geek agradecer. pra caramba também. Eu adoro essas coisas de Marvel, Homem-Aranha, Sim, assisto tudo. eu amo de sim. Eu sou tudo. inscrito em todos esses canais aí, É. nerds da vida. Então, assim, esse reconhecimento, é por isso que eu te falo, cara, quando você fala assim, a gente te chamou pra fazer a Páscoa, você foi sem ganhar nada. Eu vou porque realmente é uma coisa que eu amo, né? Uhum. O dinheiro é consequência. O dinheiro, as coisas que acontecem na minha vida, eu acho que isso é o maior prêmio. Nem tudo é Claro. dinheiro, né? Como você falou assim, tem vários cosplayers, né? Eles escolheram a mim, qual você ficou grato a isso. Cara, Só que, cara, não é à toa, entendeu? Tudo vem de uma construção, acredito muito nisso. E pode falar aí sobre física, sobre religião, mas isso sim. da lei da semeadura, mas isso é muito real, Sim, cara. é muito Volta real. aquilo que tu tá colocando energia, né? Porque pensa, tudo que tu conquistou até agora e tudo que tu vai conquistar começou de uma preocupação sua com aquelas crianças daquele projeto que você, entre aspas, não precisaria sair do Não, escopo. porque eu poderia, Tipo assim, eu poderia poderia ser como qualquer um. simplesmente pagar minhas horas ali, não querer, porque tem gente que paga a hora de estágio e nem não se Sim. preocupa em ter uma evolução Um trabalho ali. de faculdade, É. não quero fazer um Aham, diferencial e sim, aquele ato gerou tudo isso. exatamente. Né? Mas quantas pessoas você tocou o coração de lá até Exatamente. aqui? De repente, se eu não tivesse sido designado para aquele local, eu nunca pensaria em fazer o cosplay do Homem-Aranha. Claro. Entendeu? Uma outra coisa, ó, por mais esse ano, eu fui eleito como em primeiro lugar, o melhor personagem de Balneário. Ai, que legal. Ai, que legal. Que massa. E Aí, ó, pra quem não tá... isso aí. Chegou hoje essa, inclusive. Ó, em primeira mão então pra vocês. Cara, acho que foram Apareceu aí? 3... Eu acho que são 3 anos consecutivos, se eu não me engano, tem lá no meu Instagram. Que legal, Que tem parabéns. as pesquisas ali de público, né? Uhum. E coisa, e eu recebo esse prêmiozinho de destaque ali. E eu fico muito feliz com isso, cara. A gente teve uma vez que teve uma votação online também no Instagram, né? Listaram ali vários personagens e eu acabei vencendo também. Então, assim, eu até vi os comentários, tinha muita gente que votou em mim que falou assim, voto no Homem-Aranha não só pelo personagem que interpreta, mas pelo social. Então, assim, isso conta muito, é como você disse. Tem pessoas, às vezes, que vestem o traje, mas para ganhar dinheiro apenas. E não tem nada de errado nisso, tá ok. Só que, assim, as pessoas que votam, elas enxergam tudo. Então, assim, elas veem que quando você faz isso por algo a mais do que o dinheiro. Sim. Então, assim, é claro que nem eu te falei que eu fui na PAI, que me convidaram, né? Eu sempre vou. Tem super-heróis que às vezes são convidados e não vão porque não vão ter um ganho financeiro com isso. Então, é isso que eu digo de fazer essa reflexão, né? Até que ponto tudo só vale pelo dinheiro, né? Sim. O legal é que parece que tu não só entrou no mundo do Homem-Aranha, mas no mundo do Peter também, né? Sim. Porque eu acho que muita dessa galera que usa a fantasia do Homem-Aranha pra ganhar dinheiro só, né? Pra fazer essas dancinhas, gerar entretenimento, tá muito ali pensando no Homem-Aranha. Tu já pensa até um pouco, tipo, numa parte mais profunda, tipo... E o Peter, como que o Homem-Aranha faria? Cara, em todos os momentos, assim, ó, quando acontece uma situação que alguém me ofende, eu penso assim, cara, será que o Peter iria retrucar nesse momento? Que legal. Sabe? E não, cara, todo mundo fala pra mim, cara, até a sua voz é calma. Eu falo, é uma coisa assim, genuína, entendeu? Sim. Então, assim, é por isso que eu te digo que eu me identifico muito com o Homem-Aranha, tanto com o Peter como o Homem-Aranha. Eu realmente me vejo no personagem. Eu saio, você abre meu guarda-roupa assim, cara, 70% camiseta do Homem-Aranha. A Mary Jane até briga comigo, fala, meu Deus, só tem camiseta assim? Eu falo, fazer o quê? A gente vai no shopping, cara, camiseta do Homem-Aranha. E assim, as pessoas me identificam algumas vezes por isso, pelas camisetas, né? E às vezes até sem a máscara, né? Porque hoje em dia eu já posso... Você se sente o Homem-Aranha? Me sinto, cara. Só falta os poderes. até na questão dos perrengues financeiros eu me sinto o Homem-Aranha. Esses dias eu não tinha dinheiro pra comprar uma pizza, então... Cara, e
Quando você coloca a fantasia, o que você sente? Cara, eu sinto, assim, uma responsabilidade muito grande a partir do momento que eu coloco os meus pés pra fora, eu tô sendo visto, né? Uhum. Chama atenção, né? Você vê um super-herói na rua, é claro que vai chamar atenção. Sim. Então, assim, se você tá andando normal, com a tua camiseta branca, e você tropeça na rua e cai, vai ser engraçado e tal, algumas pessoas vão rir, mas não vai ter tanto. Agora, se você cai como Homem-Aranha, vai aparecer em várias, né? Sim. Vai virar meme, vai aparecer, né? Se você briga Então, no trânsito com o Homem-Aranha, por exemplo, né? exatamente. Então, assim, eu realmente eu tenho, quando eu visto esse traje, eu tenho a noção da responsabilidade que é, Uhum. e eu tenho na minha cabeça que eu tenho que dar exemplo. Então, assim, se eu vejo uma senhora que está com dificuldade de levar as compras até o carro, eu vou ajudar. Uhum. Se eu vejo, Que legal, mano. se eu Que vejo legal. alguém precisando de alguma coisa e eu puder fazer algo por aquela pessoa. Esse dia eu tava passando no mercado, eu precisei comprar uma coisa no mercado e eu tava vestido como Homem-Aranha. Em alguns mercados você não pode entrar de máscara, né? Então eu tirei a máscara, entrei só com o traje. E eu tava passando no caixa e tinha um rapaz que ele, notoriamente, ele tinha algum tipo de deficiência, né? Eu não Uhum. sei dizer com precisão qual, mas Uhum. ele tinha uma certa deficiência, apresentava. E ele estava com dificuldade de contar ali. Ele pegou um sabonete, algumas coisinhas ali para comer, acho que era um miojo, não vou lembrar agora. Uhum. E aí ele estava passando e ele estava com um dinheirinho contado. Eu acredito que a mãe dele talvez tenha pedido para ele ir lá comprar e ele não fez a conta certa. Então passou ali a mais do que ele tinha. Sim. E aí a moça do caixa falou, tentando explicar para ele, deu tanto e você só tem tanto. E ele não estava entendendo, né? Coitado. E aí eu era o próximo da fila e eu falei pra ela, eu falei, não, pode passar. Ele ia deixando. Aí quando ele finalmente entendeu, ele pegou o sabonetinho dele e ele ia deixando. Eu falei, não, ele vai levar, eu pago pra ele, passa junto com a minha. Aí, tipo assim, esse tipo de atitude que eu teria, mesmo se eu não tivesse com o traje, mas com o traje eu me sinto na obrigação de intervir, entendeu? Então Sim. são pequenas coisinhas assim que... E, cara, faz toda a diferença. Aham. Tá louco. Às vezes a gente ignora o fato do poder que tem um bom dia na vida de alguém, né? Cara, Então demais. imagina a alegria da fantasia, do herói. Até queria voltar naquele tópico que a gente tava entrando ali, pra gente caminhar pro final também, que o nosso tempo infelizmente é curtinho. E passa rápido, né? Nossa, tá louco. Mas conta pra gente alguma história marcante, que eu sei que devem ter várias, mas algumas histórias que aconteceram assim como Homem-Aranha, que tu fala, caraca, é pra isso que eu vivo o que eu vivo, é pra isso que eu coloco essa fantasia, alguma coisa que te marcou. Cara, uma história muito marcante, que eu já contei em algumas ocasiões, que eu nunca esqueço. Uma criança que ela tinha paralisia, né? E a mãe dela morava ali na Avenida Central, ali do calçadão. E aí teve uma vez que eu andando ali pelo calçadão, eu escutei ela me chamando, né? A mãe da criança. E aí eu olhei pra trás, vi aquela criança na cadeira de rodas ali, né? E a mãe fazendo sinal pra mim, eu fui até ela. E aí ela falou assim, cara, que incrível, que bom que a gente te achou. Porque a gente sempre lá da sacada do prédio, a gente via você passando, só que você passava. E até que a gente desce, né? A logística de descer com ele na cadeira de rodas, né? Acabava não dando tempo. E aí deu certo nesse dia. E disse que ele era muito fã, disse que ele me via lá de cima e ficava louco. Ele não conseguia verbalizar, mas ele batia palma, sabe? Ele apontava e disse que ele ficava muito feliz. A mãe disse que falava, olha lá o Homem-Aranha, e ele ficava louco, né? Então, aí nesse dia, cara, quando ele olhou assim pra mim, ele tava na cadeirinha de rodas, assim, né? Ele não conseguia se movimentar muito bem, mas ele mexia os olhos e a expressão facial dele, cara, de olhar pra mim, abrir aquele sorrisão, assim, cara, e forçar, assim, pra levantar o braço, pra passar a mão, sabe, no meu rosto, assim, a mãe dele pegou, ele passou a mão assim, queria ver os olhos do Homem-Aranha. Então, assim, cara, são esses momentos, assim, que ficam marcados, assim, eu digo que pra sempre, eu nunca vou esquecer disso, sabe? Claro. Então, foi um momento marcante que eu sempre cito, sabe? É muito bonito ver o quanto você acaba mudando a vida das pessoas com isso. Sim. Mas eu queria perguntar pra ti, como que o Homem-Aranha mudou a sua vida? Cara, o Homem-Aranha mudou a minha vida em
várias formas possíveis que eu poderia citar, mas assim, primeiro que ele fez eu perder um pouco da timidez, né? Sim. Eu era um cara, eu tinha dificuldade de apresentar trabalho na escola. Ah, Eu é? sempre fui o cara que inventava desculpa para não apresentar. Eu fazia o trabalho sozinho, só para não ter que Caraca. apresentar, cara. Eu fazia tudo, falava, só que vocês apresentam. Então, assim, eu tinha uma dificuldade de falar em público, né? Se há 10, 20 anos atrás me falasse assim, ó, em 2025 você vai estar em um podcast, eu ia rir da cara. Eu ia falar, não, cara, não vou, porque eu não vou, eu não tenho oratória Aham. pra isso, eu não sei, não consigo. Sim. E o Homem-Aranha foi me ajudando até nisso, cara, sabe? Me soltar mais, sabe? E claro que a faculdade de psicologia também, mas assim, Sim. eu digo pelo personagem, a gente acaba. Porque nos quadrinhos ele é um adolescente tímido, sem a máscara, né? E quando ele coloca o traje, ele é outra pessoa, ele faz piada com os vilões, né? Então eu peguei muito disso pra mim também. E mudou muito a minha forma de ver o mundo, de conhecer as histórias das pessoas. Eu sempre tive vontade de fazer ação social, mas quando eu incorporei o Homem-Aranha, isso me abriu, como você disse, várias portas para que esses caminhos fossem facilitados. Então, consegui, muitas vezes, parcerias para fazer essas ações, né? Isso me possibilitou ajudar mais pessoas. Então, assim, ele me trouxe essa visão que eu acredito que eu precisava da realidade de cada um, né? Sim. De sair da bolha, de falar, poxa, olha quantos mundos, né? Quantas pessoas existem cada um com a sua particularidade, cada um com a sua dificuldade, né? Às vezes a gente tem um problema tão pequenininho e a gente acha que é gigante, né? Sim. Então, assim, às vezes o problema daquela pessoa, você para e pensa, poxa, e ainda hoje eu tava reclamando porque meu celular tá um pouco mais antigo, né? Sim. E eu queria um iPhone novo. E aí você vê aquela pessoa que às vezes não tem uma bolacha para comprar, um leite para comprar pro seu filho, né? Então, Realmente. assim, cara, o Homem-Aranha só agregou na minha vida. Que massa. Aham. E o que a gente pode esperar do Homem-Aranha pro futuro? Pro futuro, Pretende uma seguir cidade, como uma cidade Homem-Aranha? 100% segura. Cara, eu brinco assim que no futuro, algumas pessoas perguntam pra mim, né? Tá, você vai fazer o Homem-Aranha até quando? Cara, eu treino, né? Eu invisto ali na questão do meu corpo, né? Eu tenho todo esse cuidado. Claro que eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, mas assim, eu tenho o cuidado ali de não ficar com uma barriguinha, né? Sim. Porque eu quero, cara, fazer o Homem-Aranha por muitos anos ainda. Que E massa, assim, velho. ó, se depender de mim, se o Harrison Ford, né? Foi o Indiana Jones ali até os 70 anos, quase, né? Por que eu não posso ser o Homem-Aranha também? Imagina o Homem-Aranha aqui. Oi, Não. pessoal, já velhinho. Não, cara, assim, ó, eu pretendo me cuidar, que Deus me dê, né, me conceda saúde por Sim. muitos anos e que eu quero continuar até o momento que eu achar assim, cara, agora eu cumpri minha missão e deu por hoje, mas Legal, assim, cara. Fico feliz por isso. eu de quero, verdade. eu quero ser. E assim, uma experiência que eu quero ter ainda. Eu quero daqui 10, sei lá, 20 anos que eu encontre crianças que eu tirei fotos na rua. Sabe? Caraca, massa, hein? Imagina que incrível. Tu tá na Atlântica, assim, na avenida, e vem um cara adulto já e fala: Aham. Ei, olha essa foto aqui, tu comigo quando era criança, Nossa, entendeu? deve ser muito massa a Sim, sensação. então assim, cara, são momentos assim que eu quero viver ainda e eu pretendo fazer o Homem-Aranha por muitos anos ainda. Que da hora. Pra gente direcionar pro final agora, de verdade, eu queria... eu sempre faço isso com os convidados que vêm aqui. Se você pudesse dar um recado pro mundo, assim, imagina tá todas as pessoas do planeta na sua frente, sem problemas de linguagem, todo mundo escuta o que você fala, todo mundo presta atenção no que você fala, todo mundo entende o que você fala. Se tivesse 30 segundos, 45 segundos, pra dar uma mensagem pra toda a humanidade, uma mensagem do Homem-Aranha de BC, o que você falaria pras pessoas? Cara, eu falaria, vamos dar valor nas coisas simples da vida e vamos ser quem nós queremos ser. Não fique com medo de ser alguém, de fazer algo que você acha que as pessoas vão julgar de certa forma. Não. Se te faz feliz, cara, vai lá e faça, seja. Você quer ser o Homem-Aranha? Você quer ser o Batman? Você quer ser um super-herói? Seja. Você quer levar alegria para as crianças na rua? Mesmo que você não ganhe um centavo para isso, faça. Se te faz feliz, faça. E assim, uma coisa, cara,
Não ligue para a opinião alheia, não ligue para inveja. Inveja vai ter sim. E uma coisa que eu digo sobre a inveja é que nem sempre é sobre o que você tem, mas é sobre o que você é. Então, assim, tem pessoas que têm inveja de você que têm muito mais do que você. Sim. Tem pessoas que têm um carro melhor que o seu, tem pessoas que têm um apartamento, né, de frente para o mar, tem milhões no banco, só que ainda assim, quando te vê na rua, tem inveja de você. Tem colegas de trabalho que muitas vezes têm um cargo melhor que o seu, que ganham mais do que você e que te invejam. Porque a inveja, ela não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. É sobre a tua luz. A tua luz, ela vai incomodar muita gente ainda no mundo, no teu ambiente de trabalho, no teu círculo de amizades, pessoas que se dizem seus amigos, mas que no fundo não são, porque o seu amigo ele vai torcer pelo seu sucesso. Então, assim, tem pessoas que se incomodam com a luz dos outros, com o brilho dos outros, e você não tem que se importar. Se elas vivem na escuridão, você não tem que apagar a tua luz por causa delas. Claro, para se Você encaixar, né? tem que procurar iluminar todos ao seu redor. Mas quem não quer se encaixar na tua luz, não dê espaço para as pessoas andar com você. E não se importe Não mudar com a sua isso. essência, Não né? mude. Não deixe a tua luz se apagar por causa da escuridão dos outros. É isso. Que isso, hein? Perfeito. Tá louco. Aulas e elas acham que é só Homem-Aranha, que é um papo cabeça com o Peter, né? É isso aí. Cara, perguntinhas rápidas. Aham. Tem que responder sem pensar muito, Vamos lá? tá? Melhor Homem-Aranha. Tobey Maguire. Melhor vilão. Duende Verde. Melhor filme da Marvel. Melhor... aí você me pegou, hein, cara. Melhor filme da Sem Marvel. ser do Homem-Aranha. Sem ser do Sem ser Homem-Aranha. solo do Homem-Aranha. Vingadores Ultimato. É? É. Melhor filme do Homem-Aranha. Melhor filme do Homem-Aranha... Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Que tinha o Dr. Octopus ali. Se pudesse escolher um novo poder pro Homem-Aranha, diferente dos que já tem, qual escolheria pra incrementar, assim? Um poder novo do Um Homem-Aranha? poder novo do Homem-Aranha. Ler pensamentos. Oh. Imagina o psicólogo Homem-Aranha que ele pensa mesmo. Imagina. O vilão tá pensando em se tornar vilão, você já vai lá Não, e já vai, cara, não é bem assim, o seu brilho da sua luz. isso aí, cara. Equipe dos sonhos, Homem-Aranha e... Monta uma dupla, imagina que tem o Batman e o Robin, né? Homem-Aranha e quem mais? Uma dupla dos sonhos, tá. Dupla dos sonhos. Homem-Aranha, mesmo que seja de outro universo. Pode ser de outro universo. Tá. Ai, meu Deus. Cara, Homem-Aranha e The Flash. Um é rápido e o outro... Caraca. Isso aí. Tem boatos, né, que falam que o Flash é um dos mais poderosos. Sim. Que se for ver, super velocidade, Sim. super soco. Eu só vou fazer uma errata aqui, isso, com relação ao melhor filme, tá? É que eu esqueci do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que teve os 3 aranhas juntos. É verdade. Eu vou substituir, tá? Boa, Homem-Aranha Sem Volta contigo. Pra Casa, eu tá? concordo contigo. E pra finalizar, esse aqui eu acho que ele não vai querer responder. Tia May ou Mary Jane? Ai. Aí você me complicou. Esse aí, mano, eu não vou deixar tu responder. Não, Meu amigão. São amores diferentes, né? Amores diferentes. Amor de tia, de mãe ali, né? O coração do Homem-Aranha é grande, É grande, cabe todo mundo. mundo. É isso aí. Só que de par romântico só cabe a Mary Jane. Claro, Vamos deixar, claro. senão não entra em E casa vamos hoje. lembrar, ó, a gente não falou do tio, né? Ah, com certeza. Tio Também, Ben, né? claro, Tia claro. May, tio Ben, um beijo, amo vocês. Amigão, muito obrigado pela Cara, tua presença. eu que Foi um agradeço. prazer. E se puder, né, pedir pra galera aí Claro, do teu deixa- canal que possam me seguir lá no meu Instagram. Claro, É a minha deixa teu arroba aí pra eles. É a minha principal rede social, o Instagram, @HomenAranhaBC, tudo junto, tá? Sem underline, nada. Homem-Aranha BC de Balneário Camboriú. Top, fechou. Então, muito obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, Espero tamo você junto. aqui uma nova vez pra gente conversar com mais tempo. Com certeza, vamos voltar Beleza? aí. Aguardo um novo convite. Gente, muito obrigado pela tua participação. Espero que você tenha gostado. Lembra de seguir nosso Homem-Aranha BC aqui. Seguir, curtir também, mandar pra galera aqui do Tony Cast, pra todo mundo tá ligado nos próximos episódios. E eu te vejo no próximo episódio do podcast. Valeu!